Vamos continuar o desenvolvimento do nosso sistema de pizzas, em particular do back-end, né, a parte de API, a parte de lógica e dados do nosso sistema, através do Hibernate. Então, nos vídeos anteriores, a gente viu como fazer a configuração do banco de dados e do DataSource JDBC. Mas a gente não vai criar essas consultas e tabelas na mão, né, usando SQL. Para a gente mais produtivo, usar anotações do Java e deixar que o Hibernate e o JPA gerem essas tabelas e consultas para a gente. Né? O Hibernate é a implementação da especificação de persistência do Java, o JPA. Então, vamos ver como usar tudo isso no Quarkus. Eu já tenho aqui o meu Gitpod aberto para a gente começar a trabalhar. E, em primeiro lugar, vou entrar no diretório da API, né, o kpizza API, e vou usar o comando quarkus-ext-add para adicionar a extensão. O nome da extensão é hibernate-orm. Então isso vai adicionar no nosso pom.xml a extensão do Hibernate e aí já podemos usar a biblioteca. Para isso, basta criar uma entidade e injetar o Entity Manager. Uma boa ideia também, toda vez que você adiciona uma nova biblioteca, é recarregar o projeto, né, ou o equivalente na sua IDE, para verificar se essas classes estão corretamente carregadas. E aqui eu vou criar uma classe de entidade a mais simples possível, a mais elementar para a gente testar. Então, que tal ingredient.java? E aí, essa classe. Para ser uma entidade, ela tem que ser @entity e, no mínimo, ela tem que ter um ID, né, um identificador. Depois a gente fala sobre geração de IDs e como isso pode ser feito, né, para bancos de dados diferentes. No nosso caso, a gente vai usar para MySQL e um long ID, por exemplo. Então essa seria uma classe mínima aí, representando um ingrediente, e um string name, por exemplo, que esse ingrediente vai ter. E aí, lá naquele nosso health check, a gente pode verificar se a conexão com esse Entity Manager está ok. Para isso, vamos fazer antes uma pequena mudancinha nesse método, né, uma pequena organização desse código. Eu vou pegar todo esse conteúdo aqui e jogar para um método separado. Então, vou fazer um refactor e extrair um método isDbHealth. E vou usar esse nome dbHealth para essa variável, para a gente saber que isso é o banco estar saudável. E aí, nesse mesmo mapeamento de status, né, de saúde, a gente vai verificar se o Entity Manager está ok. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, da mesma maneira que a gente teve o DataSource injetado, a gente vai ter o Entity Manager, que é a classe que vai nos permitir gerenciar entidades, a classe principal da API do JPA. E aqui eu vou colocar se esse em está aberto. Então, is em open. Isso, o Entity Manager está aberto, significa que a gente tem uma conexão, ele está pronto para usar. Então, vou criar esse método que vai retornar m is open e isso pode ser um boolean e eu quero essa string, porque o nosso mapa é de string. Okay? E aí eu vou adicionar essa propriedade nesse mapa de retorno com esse mesmo nome. Então agora estou pronto para iniciar minha aplicação com o comando quarkus-dev. E aí ele vai notificar que algumas portas estão sendo abertas. Ele vai abrir a porta do depurador do Java 5005,
ele vai abrir a porta do banco de dados, a 3306, e a porta 8080 do serviço. Eu já vou deixar esse mapeamento na nossa configuração do Gitpod, para que ele não pergunte da próxima vez que essas portas forem abertas. Então, eu vou declarar aqui na seção de portas que eu tenho a 5005, que pode continuar privada, ou seja, que ela não vai ser exposta na internet, só um túnel para minha máquina. A 3306 igualmente para o banco e a 8080, essa aqui eu posso deixar pública para testar de outras origens, para verificar outras questões como se fosse um servidor web público. E aí também tem uma propriedade onOpen, que vai dizer o que fazer quando essa porta for aberta. Vou falar que aqui não precisa fazer nada, pode ignorar. Então pronto. Agora eu posso abrir o meu localhost 8080. Em /API eu vou ter a API em execução. E em /health aquele mapeamento de saúde, mostrando que o EM está open e o database está válido. Okay? Isso já nos permite criar um resource que manipule essa entidade. Então, vou criar, talvez, um ingredient resource. Path ingredient. O primeiro método get. Que produz JSON. Vamos fazer ele listar as entidades ingredient. Então, a lista de todos os ingredientes que a gente tiver no banco. Então, posso fazer isso com o EM, que a gente vai ter que injetar aqui. Então, inject, entity manager, e aí, a partir do entity manager, eu posso, por exemplo, criar uma query, por exemplo, select E from ingredient e get result list e retornar esse cara, mas antes vou colocar uma variável result e retornar result. E aí, aqui ele vai falar que eu preciso fazer um cast e usar explicitamente esse tipo. E aqui eu posso passar esse tipo para query para que ela volte o tipo correto. Então, aí está um exemplo de um método que vai retornar todos os ingredientes do banco, que não é muito interessante agora, né, porque eu não tenho nenhum, mas vamos ver se está funcionando, colocando em /API, /ingredient. Então veja que, como esperado, nem a lista eu tenho, porque a tabela não existe no meu banco de dados, não criei essa tabela. Então o próprio Hibernate tem um mecanismo legal para criar as tabelas. Ele até sugere na inicialização a estrutura esperada. Mas vamos olhar lá na documentação do Quarkus Hibernate a propriedade que vai permitir que eu gere as tabelas automaticamente. Talvez em tempo de produção isso não seja uma excelente ideia, às vezes tem mais controle no banco de dados de produção, mas para o ambiente de desenvolvimento é muito prático ter esse generate. Eu vou procurar aqui por essa propriedade de generate e aqui está ela.
Quarkus Hibernate Database Generation, que pode ser create, drop create, update, validate, o que você quiser que ele faça com o seu banco de dados na inicialização. Eu vou colocar o update para ele atualizar o esquema à medida que seja necessário. Mas eu quero isso só em tempo de desenvolvimento. Então, eu vou colocar aqui nos meus resources, naquele application dev.properties, onde a gente já colocou as propriedades do banco, essa propriedade do update. E também, né, não vai ter muita graça esse banco aparecer aqui com a lista vazia, né, sem nenhum ingrediente, que a gente não criou nada. Então eu vou adicionar um método aqui, temporariamente nesse resource mesmo, para inicializar essa entidade, para a gente ter pelo menos um objeto para ver. Então vou colocar aqui um método init. Esse método vai ser executado na inicialização do serviço. Para isso, eu tenho que observar um evento. Então tem uma notação observes, o evento chama startup event, e aqui eu posso inicializar meus dados. Então eu vou colocar o em.persist para persistir um ingrediente que eu vou criar. Então, new ingredient. E aí eu vou criar um novo construtor para essa classe. Vou falar que eu quero o ingrediente 1 seja o cheese. E aí criar o construtor. Ele já vai me jogar aqui. Como eu estou fazendo uma entidade JPA, ela tem que ter obrigatoriamente o construtor vazio, né, o construtor padrão. E como essa classe vai virar JSON depois, eu quero ter as propriedades getID e getNome. E aqui thisID e thisNome. Aqui é longID, stringName. E para isso aqui funcionar, faltou um L para isso aqui ser long. E para isso aqui funcionar, essa classe, esse insert tem que estar dentro de uma transação do banco de dados. Eu vou colocar aqui a API, a marcação transaction, para garantir que esse método vai ser executado dentro de uma transação do banco de dados. E também vou colocar essa anotação em todos os métodos que acessam o banco. É uma boa prática, eu acredito na maioria dos casos, colocar mesmo as leituras dentro de uma transação. E aí a gente pode controlar o isolamento dessas transações. E aí o nosso sistema está belezinha. Já vai criar, pelo menos para a gente testar, uma entidade X e a gente vê esse ingrediente na nossa API. Então, agora sim, eu acredito que vai ter o update do Hibernate, vai fazer o update, criar a tabela, a inicialização do servidor disparar o nosso método e a gente ter o ingrediente. Aí está. Então, é isso que a gente precisa para usar o JPA com o Quarkus. E tem uma outra biblioteca que pode facilitar a nossa vida. Então, até aqui, eu acredito que seja talvez até familiar para quem já utilize JPA e Hibernate. Então, deixa eu adicionar uma novidade para todo mundo aprender alguma coisinha nova. Temos o Panache. O Panache é uma camada acima do Hibernate do JPA para simplificar ainda mais a escrita dessas classes. Então, eu vou usar o comando quarkus ext add hibernate orm Panache na frente. Isso já vai adicionar a biblioteca do Panache. E aí eu posso fazer aquele famoso refresh e está pronto para usar o Panache. Então, aqui na nossa classe ingredient, se eu quiser usar o Panache, eu posso simplesmente usar extends Panache Entity.
E aí, o Panache Entity, ele já inclui o ID da entidade. O Panache Entity Base não inclui o ID. Então, essas são as duas classes que você vai estender, dependendo se você quiser ou não usar o ID. Ele vai gerar o ID de acordo com a estratégia dele. Aí vou deixar para a documentação, e para o dia que a gente estiver falando de geração de IDs, essas coisas. Se você tem sua preferência, use o Panache Entity Base. Se você quer deixar que ele escolha o Panache Entity. E aí, eu vou deixar que ele escolha, já tenho aqui. Então, eu posso até deixar o construtor sem passar o ID e deixar que o próprio banco vai gerar esse ID para nós. E aqui no nosso Ingredient Resource, então eu posso passar só esse New Ingredient. E esse list, que eu fiz essa consulta toda aqui, o Panache adiciona métodos estáticos direto na classe. Então eu posso vir aqui em Ingredient e chamar o método listAll diretamente. Então ficou aí um pouco mais simples, não? E aqui eu acredito que eu tenho também o i.persist. E aí não preciso desse em. Então vejam que agora eu tirei esses em e aí posso até tirar o inject. Não preciso nem lidar com o Entity Manager diretamente. Veja que a classe ficou um pouco mais enxuta, um pouco mais sucinta e a gente não mudou praticamente nada do ponto de vista lógico, tudo continua funcionando igual. Então, vou deixar aí para você decidir se você curtiu o Panache, recomendo usar. Se você não curtiu, pode usar o Entity Manager tradicional, sem nenhuma biblioteca extra, sem nada de muito diferente. E aí, só para mostrar que aqui subiu o servidor de novo e tudo continua funcionando belezinha. E é assim que a gente cria entidades no JPA. Vale a pena olhar a documentação e os sites, tem muito material bacana sobre JPA e Hibernate. Né? A gente vai mapear e usar essa API bastante. Então, por enquanto, começando com simples, @ent, não precisa de nada muito mais complicado. E aos poucos a gente vai ver mais e mais anotações à medida que a gente for adicionando novas entidades e mapeando esses relacionamentos. Okay? Então, tá aí o nosso primeiro ingrediente. Bacana? Então, aí está. Em seguida, a gente vai mapear as outras entidades, mas para isso vamos pensar um pouco antes e ver como que elas têm que ser. Até lá. Espero que você tenha gostado desse vídeo e obrigado por participar do Code Show com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. E se você quiser continuar comigo, com o Theo Calvo, com o Bruno e muitos outros autores incríveis, eu vou sugerir para vocês continuar essa conversa lá na Linux Tips. Na Linux Tips a gente tem treinamentos e atividades de capacitação de todo tipo, que com certeza você vai encontrar o caminho para o seu próximo passo na carreira. A gente tem todo tipo de trilha de tecnologia, de engenharia de plataforma, programação, cloud, o que você quiser. E não é só sobre os treinamentos, né? A gente tem um monte de atividade bacana na área de TI, tem os bondes de certificação, tem uma pancada de atividade legal que espero que vocês conheçam aí através do site e do nosso canal do YouTube. O meu treinamento lá é o Descomplicando AWS, que você encontra no endereço descomplicando.cloud, muito fácil. E também lá você encontra o resto da comunidade, gente que pensa como você, tem os mesmos objetivos, está estudando as mesmas coisas, então vale a pena participar, tanto na nossa mini rede social, quanto pelo Discord, que está lá sempre ativo, e seria um prazer continuar essa conversa por lá. Até a próxima!